Que vergonha para a imprensa e que vergonha para a Rede Globo ter acusado Moraes nesta sexta-feira o dia inteiro, fazendo matérias acusando Moraes sem direito à defesa, sem pressupor a sua inocência, e após ter desmanchado, estragado, sujado a imagem de Alexandre de Moraes o dia inteiro, à noite sai a notícia, o furo, ontem à noite, de que o Alexandre que teria recebido uma mensagem de Vorcaro e teria respondido não é o Alexandre de Moraes. É outro Alexandre qualquer. Não. Tem cabimento tamanha incompetência. Isso é vontade de ferrar o ministro, de acabar com o ministro. Eles foram afoitos. Eles foram com muita vontade e quebraram a cara. Mostraram toda a incompetência e mostraram os seus desejos profanos, ocultos, de acabar com o Alexandre de Moraes. A quem interessa acabar com o Alexandre de Moraes? Aos fascistas, para livrar Bolsonaro. A Globo, para impor uma ditadura da burguesia, uma ditadura que suplante o STF e o coloque para escanteio. Esse é o objetivo, livrar Bolsonaro e impor essa ditadura. Por quê? Agora estão aparecendo os podres da Rede Globo, os podres do Centrão, os podres do bolsonarismo. Então a direita só vai se manter no poder daqui para frente se for imposta uma ditadura, porque pela eleição a tendência é a queda, é o desastre total. Apesar dos bolsonaristas continuarem nessa loucura, nessa demência, profanando a figura do Alexandre de Moraes, que é uma figura heróica para o Brasil. A própria esquerda, aquela esquerda fake, aquela esquerda falsa, e a esquerda também inocente, aquela esquerda ingênua, que não percebeu ainda o plano para destruir Moraes, o STF, e depois não vai sobrar nada. Não há defesa para o Lula. Você está acabando com os zagueirões, você está acabando com os backs, você está expulsando eles de campo e o time do Lula perderá. Receber uma nota do ministro Alexandre de Moraes. Vou ler essa nota aqui, estou abrindo a íntegra da nota, e ela diz o seguinte: a Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal, por solicitação do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, informa, : a análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro, tornados públicos pela CPMI do INSS, constatou que as mensagens de visualização única enviadas por ele no dia 17 de novembro de 2025 não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos. No conteúdo extraído do celular do executivo pelos investigadores, os prints dessas mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculados a pastas de outras pessoas de sua lista de contato e não constam como direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes. A mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints, Vorcaro. Ou seja, fica demonstrado que as mensagens, os prints, estão vinculados a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Vorcaro, jamais ao ministro Alexandre de Moraes. Os nomes e contatos das pessoas vinculados aos respectivos arquivos não serão mencionados na presente nota em virtude do sigilo decretado pelo ministro André Mendonça, mas constam do arquivo que a CPMI do INSS disponibilizou para toda a imprensa. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes está dizendo que as mensagens que Vorcaro escreveu num bloco de notas e depois mandou para um número supostamente dele, apontado como sendo dele, não é ele. E que ele possui, no material da CPMI, tornados públicos pela CPMI, a vinculação de quem seria o nome atribuído a ele. E o ministro afirma que, por meio de sua assessoria, que não informa que nomes seriam esses, porque o caso corre em segredo de justiça. Portanto, há agora a primeira informação do ministro Alexandre de Moraes, a primeira reação. A reação de ontem foi uma reação curta, seca, dizendo que era mentira e que queriam atacar o Supremo Tribunal Federal. Ato contínuo, o ministro Alexandre de Moraes começou a ser apontado por todo mundo como alguém que tinha uma relação próxima a Vorcaro, porque afinal de contas as mensagens indicavam e mostravam isso. O ministro não falou depois disso e agora, pela primeira vez, dá uma explicação de 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. Mas eu tenho que citar nomes: Renata Lopretti, Andréia Sadi, Malu Gaspar, Merval Pereira, Sandenberg. Esses caras, aliás, esses dois saíram do sarcófago para encher o saco. Um é da Academia Brasileira de Letras. Isso é piada. Por isso perde-se o respeito à instituição. Vera Magalhães. Volta Vera Magalhães novamente a fazer esse desserviço ao país, destruindo com reputações. Vocês são incompetentes. Eu fico imaginando a universidade que vocês fizeram. Eu fico imaginando vocês colando. Vocês não fizeram trabalhos, vocês ficaram na cola dos outros alunos, vocês colaram, vocês não sabem nada. Vocês não sabem nem qual é o princípio básico do jornalismo, que é verificar a veracidade daquilo que foi afirmado. Mas é aquele negócio, eles são vendidos. Eles são vendidos. Pagam muito bem para eles defenderem os grandes capitalistas. E aí eles acusam quem? O Lulinha. Aí o Lulinha, nossa, ele movimentou 19 milhões em 4 anos, 5 anos. Vamos lá, vamos arredondar. 20 milhões em 5 anos. Só que 10 é de entrada, 10 é de saída, que é 9,5 de entrada, 9,5 de saída. O que acontece? Se você movimentar
de uma conta, da sua poupança para sua conta corrente, é uma movimentação, já conta. Se você passar da sua conta corrente para poupança, é outra movimentação. Se você tiver 4 ou 5 contas que você movimente, você vai diluindo. E foi até, inclusive, mostrado que o Lulinha mexeu com uma quantidade de dinheiro de 5 milhões em 5 anos. Quer dizer, 1 milhão por ano. Vamos pensar 500 mil de entrada, 500 mil de saída. 500 mil de entrada dá 40 mil por mês para um empresário, isso aí é lixo, não é nada. Só pagando salário de funcionário, você já movimenta aí brincando, 15, 20 mil por mês. Então, é uma aberração, é uma palhaçada. O que vocês estão fazendo com a figura do Lulinha, vocês não prestam. Vocês levantam falso testemunho, vocês destroem reputações, vocês não valem nada. Vocês não acreditam nem em Deus, não é possível. Porque se vocês acreditarem na justiça divina, você não faz isso pro próximo. Eu não faria isso nem pro Bolsonaro, que é um lixo. Eu não faria isso pro Sérgio Moro, que é outra bosta. Eu não faria isso jamais. Porque nós temos princípios e vocês não têm princípio algum. O princípio de vocês é o dinheiro. Mas vejam bem, eles fizeram um gráfico na Rede Globo, vou mostrar aqui pra vocês, ó, tá aí. Cadê o Ibanez Rocha? Cadê o Tarcísio, que foi o maior beneficiado fora o Bolsonaro com doações do Vorcado? Cadê o Cláudio Castro? Cadê o Ciro Nogueira? Cadê o Bolsonaro? Cadê o Nicolas? Nesse gráfico que vocês fizeram, ficou escancarado que você não pode acreditar na Rede Globo, você não pode assistir aquela porcaria porque você sai desinformado, você sai adoecido, eles destroem teu intelecto, eles derretem a capacidade sináptica do teu cérebro. Enfim, eles estão tentando tirar a força de Alexandre de Moraes para fortalecer a candidatura de Flávio Bolsonaro, para fortalecer a possibilidade de uma ditadura para que possa ser vendida a Petrobras e para que seja feito à vontade de Donald Trump. Eles são corruptos e receberam muito dinheiro para fazer isso com a sua cabeça. É isso que está acontecendo. E como eles não têm nada para falar, por exemplo, do Lulinha na questão do INSS, eles colocam quadruplicado o que, na verdade, foi movimentado de verdade na conta de Lulinha. São muito sujos. Expuseram o rapaz sem precisar, sem haver crime algum. E puseram ainda no gráfico o Lula. Por que Lula? Porque numa reunião, entre várias pessoas, estava ali banqueiros, entre eles Vorcaro, e estava o Lula. Oh, então peraí, e cadê o restante das pessoas que estavam ali na reunião? Cadê o Nicolas, que mamou em Vorcaro? Porque recebeu até um jatinho para fazer as suas peregrinações pelo país, pelas campanhas de Bolsonaro. Cadê? Essa Rede Globo tem que ser tomada a concessão dela, assim como da Jovem Pan, assim como de todos, da Univerde aqui em Bauru, da rádio, tem que ser tomada a concessão, porque essa gente presta um desserviço ao país. Eles trabalham pro tio Sam, eles são vassalos do tio Sam e eles nos fazem de otários. Que vergonha pra Rede Globo. E ó, que dó me dá do Alexandre de Moraes ter que passar esse inferno, que desde o Bolsonaro ele foi eleito pra passar um inferno, depois com o Elon Musk, depois com o Donald Trump, e agora com esse lixo da Globo. O Alexandre de Moraes tá tendo uma vida muito complicada, é um herói, mas eu sinto por ele, porque estão tentando trazê-lo pro lamaçal, mas graças a Deus as coisas estão se esclarecendo. E essa mídia ridícula também de esquerda, que está atacando Alexandre de Moraes, vocês estão prestando um desserviço ao Lula, um desserviço à esquerda. Vocês vão colocar a extrema-direita no poder, numa ditadura sangrenta, das quais nós seremos esfacelados. Mas deu ruim, e essa galera se prepare, porque o Alexandre de Moraes não recua, ele não dá um passo atrás. Ele só dá passo pra frente, ele só vai pra cima, e vocês vão pagar caro o que vocês fizeram. Malu Gaspar, ó, Renata Lopretti, Andréa Sadi, Merval Pereira, Sandenberg, Vera Magalhães e outros que eu esqueci aqui. Esses eu anotei pra não esquecer, porque eles me deixaram cheio de asco, de nojo. Eu tenho nojo dessa imprensa vendida, corrupta, desonesta, vendilhona da nossa pátria, traidores. Isso é um escândalo, isso foi um tiro no pé. Isso é a maior vergonha do jornalismo brasileiro desde a acusação de Lula, quando aconteceu de ter a Vaza Jato que mostrou quem era Sérgio Moro, quem era a imprensa, quem era Dallagnol, quem eram todos esses lixos. Essa hoje é a maior vergonha, é a Lava Jato 2.0 que está fracassando porque nós estamos de olhos abertos, estamos aqui denunciando desde o início o que estava acontecendo. A Rede Globo não vai passar em branco por nós. Nós vamos o tempo todo denunciar, gritar, escarafunchar. Vocês não vão mais enganar os brasileiros, porque o brasileiro que não queira ser enganado, ele vai seguir o canal, ele vai fortalecer o canal e nós vamos fortalecer as informações para esse internauta. Janeiro de 2022 a janeiro de 2026, Lulinha realizou 1.531 transações bancárias. Nesse período, movimentou 19 milhões e meio de reais, incluindo entradas, saídas e transferências entre contas dele mesmo. Nos 5 anos analisados, 9 milhões e 700 mil reais entraram nas contas e as retiradas praticamente repetiram o mesmo volume, 9 milhões e 700 mil reais. Quebrado, o Metrópole deu 19 milhões, e daí tinha algum dinheiro do Careca? Nenhum. Tinha algum dinheiro do Banco Master? Nenhum. Era tudo as próprias empresas do Lulinha, a própria matéria diz isso. Fala 19 milhões em 5 anos. Pra você ter uma ideia, um deputado, com o salário que ele tem, mais a verba de representação que nós temos, deve movimentar em torno de 7 a 8 milhões em 5 anos. Ele é empresário, tem que ver se esse volume é tão grande assim. Se você pedir para quebrar o sigilo de muitos deputados, provavelmente vai ser bem mais que 19 milhões em 5 anos. Então existe aí uma falácia sendo contada. Na quebra que o Metrópole teve acesso, segundo eles, ficaram decepcionados, porque não houve nada de Careca do INSS, não houve nada do INSS, não houve nada ilegal posto até agora. Agora é sempre incômodo quebrar sigilo, porque você vai ter conta de restaurante, conta, ninguém gosta que isso venha à tona, porque vem à tona tudo, e não aquilo que deveria ser investigado. Então, a gente sabe que uma das hipóteses que existem, né, para ele ter contratado o escritório da Viviane Bastos de Moraes, que é a mulher do ministro Alexandre de Moraes, um contrato de muitos milhões de reais, uma das hipóteses para isso era justamente conseguir acessos às cortes superiores, aos tribunais, ao Tribunal de Contas, a todas as instâncias institucionais ali que poderiam causar complicações para ele e para o seu banco.
A Folha de São Paulo coloca na manchete: Lulinha, empresa de Lulinha movimentou mais de 19 milhões em 4 anos. Sim, e daí? Onde está o ilícito da coisa? O próprio vazamento já mostrou que não tem a menor ligação com o INSS. É crime ser um empresário bem-sucedido? Desde quando? Desde quando uma empresa movimentar 19 milhões em 4 anos é crime? Não consigo entender. Quando querem, né? Não tem nada ilícito. Não há nada ilícito na movimentação da empresa. E daí que ele está movimentando 19 milhões, 20 milhões, 30 milhões, ou seja o valor que for? É crime ser empresário bem-sucedido no Brasil? Ou só é crime se for filho ou parente do Lula? Aí tem que ser fracassado. Folha de São Paulo. Meu Deus, por favor. Coisa ridícula. Quando você começa a puxar o fio do escândalo Bolsomaster, aparece uma verdadeira teia de poder e corrupção. E no centro dessa teia está Jair Bolsonaro, campanha de 2022. Tarcísio de Freitas e Bolsonaro receberam 5 milhões de reais do cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. E o deputado federal Nicolas Ferreira usava o jatinho de Vorcaro para pedir votos para Bolsonaro no segundo turno. Foi durante a gestão do amigão de Bolsonaro, Roberto Campos Neto, no Banco Central, que o esquema do Banco Master cresceu. Já o senador Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro e muito amigo de Daniel Vorcaro, tentou aprovar uma emenda que beneficiaria o Banco Master. No Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha articulou a tentativa de compra do banco pelo BRB, uma operação que poderia salvar o Master. E no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, do PL, partido de Bolsonaro, investiu quase R$1 bilhão de aposentadorias estaduais no Banco Master. Percebe o padrão? Doações de campanha, influência política, dinheiro público em risco. Quando você puxa o fio do Bolsomaster, a teia aparece. E ela é muito maior do que parece. Sai agora a matéria na imprensa dizendo que a Polícia Federal conseguiu conversas do Vorcaro com o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, se você não se lembra, ele era colega do André Mendonça, ele era ministro da Casa Civil do Bolsonaro, enquanto o André Mendonça era ministro da Justiça, tá? Colegas de trabalho, participaram de várias reuniões ministeriais juntinhos. O Ciro Nogueira, ele é dono do Partido Progressista, tá? Que é chamado de progressistas. Você vê que, olha, é uma vergonha no Brasil deixar se chamar de Partido Progressista, um partido que tem um pé e meio na extrema direita. Tá. Aí o Ciro Nogueira, vamos lembrar, já foi aí delatado por ter ligações e receber dinheiro do PCC. Galera, a imprensa tá tão alucinada por Moraes que estão até esquecendo de Ibanez Rocha, Cláudio Castro. Olha essa notícia que saiu aqui agora. Eles só falam que Moraes recebeu uma mensagem, apagou Moraes isso, Moraes aquilo. Mas olha só essa notícia que saiu agora. O imóvel que Vorcaro tentou vender seria propina para o ex-chefe do BRB. Esse banco que dá estatal lá do DF, sabe quem é o chefão dele? O Ibanez Rocha, que tá fazendo de tudo para tampar o buraco lá, né, do BRB com o Banco Master, que já vai aí de bilhões. O imóvel suspeito de ser propina ao ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, foi colocado à venda por Daniel Vorcaro no dia de sua, né, prisão. O imóvel fica no Vicária, alguma coisa de Itaiaí, empreendimento de luxo em São Paulo, registrado em nome de Vinkin, empresa do grupo Vorcaro. Mas eles só sabem caçar o Moraes. Cadê o Cláudio Castro, o Ibanez, Ciro Nogueira e entre outros, galera? Gente do céu, é inacreditável a declaração do presidente do PL num programa aqui, gaúcho. Os jornalistas ficaram perplexos, mudos. Eles não conseguiam acreditar no que eles estavam ouvindo, mas ele dizia e repetia. Ele disse que o grande projeto do PL, se chegar na presidência da República, o que eles vão fazer para mudar a tua vida? Tirar Bolsonaro da cadeia. Flávio Bolsonaro já tinha dito isso, mas agora o presidente do PL disse com todas as letras. O nosso grande projeto é tirar Bolsonaro da cadeia. Então é assim que ele pretende mudar a tua vida, melhorar a tua vida. Tu, eleitor, que achas que com ele as coisas com eles vão ser melhor. Sabe qual é a preocupação deles contigo? Nenhuma, zero, menos um. A única preocupação deles é tirar Bolsonaro da cadeia. Só. E livrar aí um outro bando de baderneiro, de golpista que tá na cadeia. E claro, né, seguir liberando a roubalheira que eles já tinham liberado, do INSS, Banco Master, botar de novo tudo isso pra debaixo do tapete, né? Porque vocês sabem como é que eles são. Eles mexem na Polícia Federal, eles mexem em qualquer coisa que atrapalhe a vida deles. É assim que ele funciona. Seria escutem aí. Soltar Bolsonaro. Sim, o Bolsonaro na campanha vale ouro pra nós. O Bolsonaro na campanha vale ouro. Mas eu quero dizer, agora, se vencer a eleição, ele ir pra casa. Eu digo, mais do que um projeto, claro, de país, políticas públicas, o principal objetivo é tirar o Bolsonaro da cadeia. Lógico, isso é um crime. É isso, eles precisam tirar Bolsonaro da cadeia, varrer essa sujeirada toda pra debaixo do tapete e atrapalhar todas, quer dizer, atrapalhar nada, né? Eles não atrapalham investigações, não existem investigações no governo Bolsonaro, nada é investigado. Por isso que não há roubo, nem a corrupção, não aparece nada, porque nada é investigado, né? E se alguém tenta investigar, eles cortam o pescoço ou mandam embora do seu posto. É assim que funciona. E o ministro Alexandre de Moraes desmentiu a suposta troca de mensagem entre ele e o Vorcaro no dia de sua prisão. Parece que tentaram armar uma arapuca ali para o Xandão, mas parece que não funcionou. Vamos ver o que diz aqui a matéria aqui no Brasil 247, né? A Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal, STF, divulgou no início da noite desta sexta-feira 6 uma nota a pedido do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, negando conversas
entre o ministro e o banqueiro Daniel Porcaro, controlador do Banco Master. De acordo com o texto, uma análise técnica realizada em dados telemáticos ligados ao empresário não identificou qualquer contato entre ele e o ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas. Análise técnicas realizadas em dados telemáticos de Daniel Porcaro, tornado público pela CPMI do INSS, constatou que as mensagens de visualizações únicas enviadas por ele no dia 17 de novembro de 2025 não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos, destaca a nota. O texto ressalta que, no conteúdo extraído do celular do executivo pelos investigadores, os prints dessas mensagens enviadas por Porcaro estão vinculadas a pastas de outras pessoas de sua lista de contatos e não constam como direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas. A mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez o print, no caso o Porcaro, né? Ou seja, fica demonstrado que as mensagens, prints, estão vinculadas a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Porcaro, jamais ao ministro Alexandre de Moraes. Os nomes e contatos das pessoas vinculadas aos respectivos arquivos não serão mencionados na presente nota em virtude de sigilo decretado pelo ministro André Mendonça, né? Mas constam no arquivo que a CPMI do INSS disponibilizou para toda a imprensa, finaliza a nota. Lembrando que o André Mendonça já pediu para a Polícia Federal investigar esse vazamento aí, né, galera? Quem tentou armar essa arapuca aí para o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Temos aí deputados que deveriam estar preocupados, né, como o Nicolas Ferreira, querendo pegar carona aí, querendo aparecer, pedindo ali, disse que vai entrar na PGR, pedindo uma prisão preventiva do Alexandre de Moraes. É aquele showzinho que ele faz, né? Na hora de votar para ajudar as vítimas das enchentes lá de Minas Gerais, ele correu, não votou, foi um dos deputados que não votou. Na hora de aparecer em cima aí do Alexandre de Moraes, ele corre aí para tentar aparecer, né? Mas, será que ele tá fazendo isso de dentro do avião do Porcaro? Foi ele que viajou no jatinho ali do Porcaro, né, 10 vezes. O povo não vai cair de novo na Lava Jato ponto 2. Falar, até papagaio fala. Eu quero as provas. Se você concorda que isso é um ataque contra o Lula, digite aí. Eu quero as provas. Galera, olha só essa notícia que acabou de sair agora. Antes de eu dar a notícia, até quando? Cadê o André Mendonça que não manda o Ibanez Rocha, que é o governador lá do DF, Cláudio Castro, Ciro Nogueira e entre outros? Porque a imprensa só fala no Moraes, essas mensagens de Moraes. Moraes negou e chamou de mentirosa essas matérias. Mas segue aqui, galera. Imóvel que Porcaro tentou vender seria propina para o ex-chefe do BRB. Sabe quem é o chefe do BRB? É Ibanez Rocha, lá do DF. Mas segue a matéria. O imóvel suspeito de ser propina ao ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, foi colocado à venda por Daniel Porcaro no dia de sua primeira, né, galera, prisão. Procurado, a defesa de Paulo Henrique disse desconhecer qualquer investigação sobre esse tema. Mas Cláudio Castro investiu 1 bilhão, o Ibanez está atrás de vender imóveis para cobrir lá o buraco no BRB com o Banco Master, mas só falam em Moraes. E o resto não existe? As transferências de Lulinha a uma secretária do governo do Ceará. Uma matéria como essa não tem como ser valores pequenos, né? Descobriram algo contra Lulinha, já que na quebra de sigilo mostrou que Lulinha não teve nenhum centavo envolvido com careca do INSS. E toda a movimentação dos 19 milhões em 4 anos dentro da sua conta tem uma explicação. Ou seja, não há indícios de fraudes. Vamos aos valores? As transferências de Lulinha para sua amiga pessoal Mariane Godin somam um total de R$ 5.300. Não é milhões não, gente. É reais mesmo. Uma primeira de 2.000, uma segunda de 800, uma terceira de 500 e uma quarta de R$2.000. O rombo do INSS já soma 6 bilhões de reais. E o que tá virando manchete para tentar colocar o Lulinha envolvido nesse escândalo é um valor de R$ 5.300. Eu fico muito revoltado com a falta de profissionalismo do jornalismo hoje em dia. Uma matéria como essa não deveria ser nem vinculada com um título provocativo, dando a entender que o valor é alto. E a gente sabe que o povo brasileiro não tem capacidade, não tem vontade de ler uma matéria inteira. Só lê o título. E o título realmente parece que é um montante muito grande. E eu rolei a matéria, e é bem lá no rodapé, no final da matéria, que mostra o valor. Inclusive, vários bolsonaristas já estão espalhando a matéria como se fosse um valor muito exorbitante. Então, gente, eu fico, assim, muito revoltado com o jornalismo de hoje em dia. Porque é nítido que eles não acharam nada, não tem o que falar do caso do INSS, Lulinha, Lula e tal. Então eles tentam cavar e mostrar algo, induzir a população, mentir, pra ver se consegue o que eles tanto querem, que é o Lula não se reeleger. Hoje, a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo declararam seu voto, por meio de 2 manchetes que desinformam, que no limite são falsas. Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. Para chegar ao valor de 19,5 milhões de reais em 4 anos de movimentação nas contas do filho do presidente, a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo precisaram somar entradas e saídas das contas para chegar ao valor, que por isso mesmo é um valor duplicado, não é o valor real. A Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo não são capazes dessa operação matemática elementar? É claro que sim. Por que então, de maneira deliberada, o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo deram as mãos à extrema-direita bolsonarista na produção de uma desinformação deliberada? Eu explico. A razão é clara. A razão é que, hoje em dia, a imprensa
como foi concebida tradicionalmente, deixou de ser um negócio não apenas rentável, mas também viável. Ninguém mais faz grandes anúncios em jornais. Os próprios jornais, do ponto de vista visual palpável, estão definhando. Não há mais aquela massa de papel que constituía os jornais nos domingos ou nos finais de semana. Os jornais vão diminuindo, cada vez mais magros, cada vez mais raquíticos, cada vez mais magros, cada vez mais raquíticos, até o desaparecimento. Como, por exemplo, o Jornal do Brasil. Por que então o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Globo, por que dão as mãos à extrema-direita bolsonarista? Por que declaram voto? Por que manipulam a informação? Por que se dão ao trabalho de sempre procurar um lado negativo de qualquer notícia, de qualquer viagem do presidente Lula e de sua comitiva? É claro, hoje, quem financia a imprensa é o sistema financeiro. Quem sustenta a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo, é o mercado financeiro, é a Faria Lima. E tudo que o mercado financeiro e a Faria Lima não aceitam é que haja qualquer espécie de benefício concedido ao povo brasileiro. O que eles querem é Flávio Bolsonaro, no fundo, eles querem Tarcísio de Freitas, eles querem André Esteves, eles querem Paulo Guedes, eles querem pinochetizar o Brasil. Eles querem que nós sejamos apenas um país muito bem sucedido para eles, mas que jamais constituamos uma nação fraterna e solidária, que é o projeto que nos move. O que fazer? Expor a verdade. Porque a verdade factual é a criptonita da Folha, do Estado de São Paulo e do Globo. Gente, compartilhe isso aqui até o dedo cair. Não teve nada de legal. A quebra de sigilo de Lulinha mostrou que não tem depósito do careca do INSS. Faz os bolsominions engolir isso agora. Se você gostou, digita aí. Lulinha é inocente. Vocês viram a quebra de sigilo do Lulinha? Expuseram tudo da vida dele. Quanto entrou de dinheiro, quanto saiu, para quem ele transferiu, como ele transferiu, de onde ele veio, para onde ele foi. Nada de Vorcaro, nada de Banco Master. Aí a pergunta que fica, quando é que vão fazer a mesma coisa nas contas de Flávio Rachadinha, nas contas do Nicolas Ferreira Chupetinha? Quando é que eles vão fazer a mesma coisa nas contas de Jair Messias Bolsonaro, nas contas de Tarcísio de Freitas, de Ibanez Rocha? Cadê? Ninguém vê nada disso detalhado nessa canalhada da direita. Agora, na hora de colocar as contas do Lulinha, aparece até no jornal. Bora, o povo quer ver, do jeito que vocês fizeram na conta do Lulinha, do Flávio Rachadinha, do Nicolas Ferreira, tá? Dessa galera da direita todinha, do Bolsonaro. Alguém viu alguma vez a mídia mostrar a conta do Bolsonaro? Quanto entrou, quanto saiu, pra onde foi? Ninguém vê. Só vê do Lulinha. Tá na hora de quebrar o sigilo da galera envolvida com o Banco Master. A casa caiu de vez pro Lula. Divulgaram hoje o sigilo bancário do Lulinha, filho do presidente. Mas será mesmo que o que falaram pra você é verdade? Porque eu fiz uma análise de todo o extrato bancário dele. E de fato, foi movimentado ao longo de quase 5 anos um volume aí de 19 milhões. As perguntas que ficam se falaram que o Lulinha tinha envolvimento com o careca do escândalo dos aposentados, eu fui buscar. E não encontrei nenhum Pix enviado nem recebido pro careca. Nem mesmo para nenhuma pessoa que é investigada ou mesmo que foi acusada em qualquer crime. O que de fato a gente encontra nessa extensa análise bancária dele são vários Pix, sim, que dão esse volume grande entre o Lulinha e as próprias contas do Lulinha, de conta de investimento, de banco, das empresas dele, as transações normais de um empresário qualquer. E claro, a gente viu até coisas engraçadas também, como um Pix que o Lulão mandou pro Lulinha, né, de pai para filho, e até mesmo Pix que o Lulinha mandou pro Instituto do Lulão. Mas assim, gente, esse é o grande resumo das artimanhas que o Lulinha fez e que a grande mídia fez um estardalhaço nessa quebra de sigilo, mas agora que a gente não encontrou absolutamente nada, a mídia se cala. Vamos compartilhar ao máximo esse vídeo para mostrar pro Brasil a verdade que a grande mídia quer esconder de você. Estes vídeos são uma iniciativa de Thiago dos Reis para promover a esquerda, para promover os influencers, principalmente agora que estamos numa campanha acirrada contra a extrema-direita e a grande mídia nos sabotando.